Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja aí ansioso por essa aula, para que a gente possa de verdade aprender um pouco mais do Senhor, viu? Essa aula a gente vai falar baseado no livro do Timothy Keller, A Grande Compaixão. O tema da aula é Preparando a Igreja. Se você puder, acompanhe comigo aí primeiro em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gosto muito desse texto, eu sou marcado por ele, porque foi a partir desses versos que o Senhor falou comigo que o meu chamado era para pastor, para cuidar de pessoas. E eu não sei você, pensei que agora, pensa aí, qual é o texto que mais te marca? O que tem a ver com o chamado que Deus tem para a sua vida? E uma outra passagem que eu queria que você lesse comigo é Lucas capítulo 10, verso 25. Eu quero fazer um paralelo entre esses dois textos. Verso 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você verá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E essa é a pergunta. Essa pergunta, a resposta de Jesus para esse questionamento é marcante. Quem é o seu próximo? Você já se perguntou isso? Já parou para refletir? Quem é o meu próximo hoje? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: O homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-se morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos no ferimento dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. E o que esses dois textos têm em comum e como eles nos ensinam sobre o ministério de misericórdia? Mas antes da gente iniciar e dar prosseguimento à aula, eu quero que você feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, nosso amigo, muito obrigado, Jesus, por esse dia, muito obrigado por essa aula, por essa escola local. Fala aos nossos corações. Está aqui os textos base, Mateus, Lucas. Marca o nosso tempo, marca o nosso coração, nos atravessa com a tua palavra, abre os nossos entendimentos, nosso sentido espiritual. Em nome de Jesus, aumenta a nossa sensibilidade de amor ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Eu vou trazer alguns questionamentos aqui, e antes disso eu quero trazer um paralelo entre esses dois versos, por que eles me marcam tanto. O que esses textos têm em comum e como eles nos ensinam sobre o ministério de misericórdia? Primeiro, Jesus e o bom samaritano. Primeiro quadro aí que você vai receber vai dizer a respeito da passagem de Jesus em Mateus, capítulo 9, verso 35, e a história, a parábola do bom samaritano.
percorrer as cidades. Jesus, a gente viu ali no verso 35 que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias e sinagogas, pregando o evangelho, falando do amor do Pai, falando do reino dos céus, que o reino dos céus é chegado. O bom samaritano, em seu caminho de viagem, se manteve atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele viu as multidões, Jesus ele via as multidões. A gente vê aqui, ó, no verso 36, a parte A do verso, antes da primeira vírgula, até a primeira vírgula, na verdade, ao ver as multidões. Jesus ele via as multidões, via as necessidades que eles tinham, passou perto do homem e o viu enquanto os outros passaram de largo. Esse foi o bom samaritano. E enquanto na nossa vida a gente não está percorrendo as cidades, as aldeias, as sinagogas, procurando a quem pregar, a quem ajudar, a quem fazer o bem, a quem entregar a mensagem. Eu sempre me questiono os meus discípulos, questiono o pessoal do GPS, muitas vezes a respeito disso. O quanto eu que recebi uma boa mensagem, que entendo que o Evangelho é uma dádiva, e Romanos vai falar sobre isso, que a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, é a sua palavra. Então, enquanto eu recebi esse dom gratuito de Deus, mas o quanto eu estou compartilhando com as pessoas, o quanto eu entendo que isso é algo benéfico, que o Evangelho é algo bom. A gente acabou de sair de uma conferência a respeito do poder do Evangelho. Então, se eu acredito que o Evangelho tem o poder de transformar a vida das pessoas, por que eu não falo a respeito disso? Qual foi a última vez que você percorreu a sua cidade, percorreu o seu bairro, o seu trabalho, procurando alguém, pediu ao Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? Espírito Santo, quem você quer tocar na minha empresa hoje? Isso é percorrer as sinagogas. Ele viu as multidões, bom samaritano passou perto do homem e o viu enquanto os outros passaram de largo. A condição da multidão o fez se compadecer. A Bíblia fala que Jesus viu as multidões, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus não apenas viu a condição delas, Jesus não apenas viu as multidões, mas ele se compadece a partir daquilo que ele viu. Então, se você não estiver disposto, você não estiver atento com o olhar presente às situações, você vai perder aquilo que Deus quer fazer na sociedade à sua volta. O bom samaritano ele compadeceu-se dele por conta de sua condição, independente de suas diferenças. Eu vou falar sobre as diferenças do samaritano e dos judeus. Eles eram, Jesus, eles eram aflitos, exaustos e como ovelhas que não têm pastor. Foi o que Jesus viu ali, foi o que mais me marca desde a minha adolescência. Era ver que aquele povo era um povo aflito, exausto e como ovelha que não tem pastor. E foi a partir disso que o Senhor me chamou para o pastoreio. Jesus me chama para pastorear pessoas. Adolescente, jovem, adulto, para pastorear suas ovelhas perdidas. O bom samaritano, ele se compadeceu dele, pois encontrava-se semi-morto. Tem uma história que me marca muito no livro Por que Tarde Pleno Avivamento. Se eu não me engano, no segundo capítulo, no segundo, terceiro capítulo, é um livreto que é um livreto obrigatório. Você tem que ler esse livro todo ano. Pelo menos uma vez no ano você tem que ler esse livro, que é um choque de realidade. E ele conta uma história de um homem que estava indo para sentar na cadeira elétrica e ia ser morto. E tinha a cultura prisional ali até o homem chegar na cadeira elétrica para ser morto. A pessoa ia lendo versículos bíblicos para ela. Só que aquela pessoa estava fazendo aquilo tão mecânico, tão monótono, ia falando, lendo as escrituras, sem nenhum desejo, sem nenhum ímpeto, sem nenhum fogo no coração para que aquela pessoa se convertesse. Ele só estava fazendo aquilo como uma leitura banal, como qualquer outro livro. Então, a pessoa estava indo para sentar na cadeira elétrica, para ser morto. Ele fala, se sou eu a pessoa que realmente entende que o Evangelho é tudo para mim, que o amor de Deus é tudo para mim, eu percorri essa cidade toda de joelho para poder falar do amor de Cristo para as pessoas. E eu estou indo aqui, à beira da morte,
pronto para ser morto. E você está lendo as escrituras como se fosse qualquer coisa. Jesus, ele via as pessoas aflitas, viu as pessoas exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O bom samaritano via aquelas pessoas semi-mortas, viu aquela pessoa semi-morta e quis fazer alguma coisa. Tem gente do nosso lado, indo para o inferno. E a gente não faz nada. Eu falo a gente porque eu me coloco nesse lugar. O quanto a gente não se compadece, o quanto a gente não olha com um olhar de compaixão. A Bíblia tem uma versão desse texto de Mateus, capítulo 9, que vai dizer que Jesus ele tinha íntima compaixão. Então é algo que está intrínseco dentro dele, algo do mais interior do seu ser. Porque ele entendeu que o amor de Deus é um amor por pessoas. A ponto de dar o seu próprio filho, a ponto de entregar o seu melhor. Outra coisa, outro ponto que Jesus vê, pregou da mensagem do reino e curou as doenças e enfermidades. Também orou pedindo para que Deus enviasse mais trabalhadores, visto que a seara era grande e poucos os que trabalham. O bom samaritano se aproximou, fez curativos dos ferimentos, colocou o homem sobre seu próprio animal, o levou a uma hospedaria e tratou dele. Usou também de seus recursos financeiros para que tivesse os melhores cuidados. Outro ponto, outro paralelo, nos mostra a importância de ter um olhar sensível à dor do outro, suas condições físicas e espirituais, e como os nossos dons espirituais podemos auxiliar e sanar o sofrimento do outro à nossa volta. O bom samaritano nos ensina a deixar as diferenças de lado, a cuidar de fato das feridas do nosso próximo, usando de nossos dons naturais e até mesmo dos nossos recursos financeiros. Isso é cumprir de fato o segundo mandamento. Eu estava vendo uma pregação esses dias do Daniel Lara Jr. Eu gosto muito do pastor Daniel Lara e ele falando a respeito de como que a gente perde a sensibilidade. Às vezes no início, quando a gente se depara com uma pessoa, um exemplo, deficiente, a gente até fala, nossa, imagina como que é a vida dela, ele é tetraplégico, ele não anda, ou então, poxa, ele não fala, meu Deus, como é que deve ser não falar, você começa a se compadecer daquela pessoa. Mas passa 2, 3 dias, passa semanas e você vai começando a achar aquilo normal. E é isso que a gente vê com a sociedade à nossa volta muitas vezes. A gente normaliza o pecado, normaliza as doenças, e a gente... Qual foi a última vez que você orou para uma pessoa e ela foi curada? Eu estava me questionando esses dias, estava no culto, antes do culto iniciar, eu falei, Ciata, qual foi a última vez que você orou por uma pessoa e ela foi curada? Eu falei, caramba, eu não sei qual foi a última vez que eu orei por uma pessoa. Até mesmo fora do ambiente da igreja. Eu não sei qual foi a última vez, eu não me recordo. Isso não deveria acontecer. Isso deveria ser uma prática normal, natural, tinha que estar no nosso DNA. Isso deveria queimar no nosso coração. Nos seus sonhos lá, eu faço uma listinha de sonhos todo início do ano. Final, início de ano, eu faço uma lista de sonhos para o ano seguinte ou para o ano que está se iniciando ali. Esse ano, cara, o quanto eu coloco coisas pessoais. Mas eu não quero colocar só questões pessoais, eu quero colocar que eu quero levar 10 pessoas ao batismo. Eu quero colocar que eu vou levar 10 pessoas à salvação. Qual foi a última vez que você colocou isso como um sonho, como uma métrica? Qual foi a última vez que você perseguiu salvar pessoas, tirar as pessoas do caminho do inferno, das trevas e transportá-las para o reino do Filho amado de Jesus? Na cultura judaica da época, o próximo era considerado alguém do mesmo povo, da mesma religião, um irmão israelita. Mas Jesus expande radicalmente esse conceito. O samaritano, considerado inimigo religioso e étnico pelos judeus, é quem age com compaixão. A gente vê aqui quem que passa aqui por esse homem, pelo bom samaritano. O sacerdote, estabelecendo por aquele caminho, viu aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo passou de largo.
e só um samaritano. A gente está falando de um mestre da lei, a gente está falando de um sacerdote, a gente está falando de um levita, mas foi um inimigo que passa e se compadece pela pessoa. Então, para ser criado na mente de um servo em nós, precisamos abrir mão da mentalidade de que aquilo que fazemos necessita de um aplauso e reconhecimento. Qual foi o reconhecimento que o bom samaritano estava procurando? Será que Jesus busca algo em troca como uma barganha ao curar aquela multidão aflita? A gente vive numa geração que precisa de like, precisa do hype, precisa estar constantemente postando. Olha só como eu ajudei tal pessoa, olha o que eu fiz. E a gente acaba se perdendo no meio dessa cultura, ou não faz nada, ou aquilo que faz precisa dar à mostra. E Timothy Keller, ele vai dizer que a atitude de servo começa onde terminam a gratidão e os aplausos. Quando não espero nada em troca. Quando eu não estou disposto a receber nenhum reconhecimento humano. João Batista, ele pregou a respeito das verdades do reino, mas ele não viu Jesus curar. Ele não viu nenhum milagre de Jesus, mas ele preparou o caminho para o Cristo. Ele vai dizer em João capítulo 3 que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu acho essa passagem de João capítulo 3 muito forte, porque começa assim uma discussão entre os seus discípulos. E eles começam a dizer, aquele Jesus que você batizou, agora as pessoas estão largando você e estão indo ver com ele. E estão indo ser batizadas por ele, e estão indo seguir ele. E João Batista, ele encerra a sua fala dizendo algo que eu acho incrível demais. E enquanto a gente... Eu quero até ler essa passagem para você. João capítulo 3. Deixa eu ver. João capítulo 1. Deixa eu ver se é o capítulo 1, capítulo 3. Vou procurar aqui depois. Eu mando para vocês e acho que... Mas não faz certeza que é capítulo 3, cara. Aqui. Achei, capítulo 3, verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. No ponto ápice da vida de João, onde ele estava cheio de discípulos, onde ele estava no hype, e seus discípulos começam a largar, começam a parar de seguir para ir até Jesus.
e começa uma discussão entre os seus discípulos. Ele fala: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Eu queria deixar aqui para você, para provar que você realmente está assistindo essa aula, o nome, o ponto aí que você vai precisar passar para a Sara é: fuja do hype, beleza? Para provar que você realmente assistiu essa aula, que é fuja do hype. É a chave que você vai ter que dizer. No capítulo 9, que a gente deu aí, ele nos guia ao conceito de diaconia, que tem em seu sentido original referenciar quem serve à mesa ou a um garçom, alguém humilde que serve as necessidades mais básicas das pessoas. Jesus nos deixa um exemplo de como é servir. A gente vê isso lá em João, capítulo 13, verso 1 ao 20. Estou falando de Mateus 9,35, tá? O conceito de diaconia. E em João 13, do 1 ao 20, Jesus ele nos ensina o que é de fato servir. Ele lava os pés dos discípulos. Eu sei que você já conhece essa passagem. Jesus ele lava os pés dos discípulos e fala: agora vocês vão começar a fazer isso uns com os outros. Lavar os pés. Então, ele lava os pés dos discípulos e nos ensina verdadeiramente o que é servir, o que é se doar pelo outro, nosso próximo, não somente as pessoas que amamos ou que nos amam. Que servir não é tietagem, não são aplausos, não é um reconhecimento humano, mas sim lavar os pés de seus discípulos, até mesmo daquele que ele sabia que iria te trair. Na verdade, ele já sabia de antemão que todos o abandonariam. Uma pergunta: você lavaria os pés das pessoas? Você deixaria de verdade? Você lavaria os pés daquelas pessoas que te deixariam no pior momento da sua vida, cara? Alguém que te traiu, você lavaria os pés dela, sabendo que aquela pessoa te traiu, você ia se humilhar como um servo por causa dela? E foi isso que Jesus fez. Foi essa disposição de servir. A gente tem a nossa cultura da igreja, eu vou te dar um ponto aqui que você precisa gravar na sua boca, gravar. A cultura da local 7 é que o líder ele precisa servir. O líder é servo. Essa é a nossa cultura como igreja. Essa é uma das nossas missões como igreja. Inculcar isso não somente que você precisa servir a sociedade onde você está, onde você precisa ser missionário, servindo, amando, pregando o evangelho para as pessoas. A primeira etapa, eu quero dizer aqui, a primeira etapa que se resume em compreender a importância do nosso papel diaconal. A primeira etapa que Timothy Keller resume aqui desse livro, A Grande Compaixão, é o seguinte: qual a importância do nosso papel diaconal? Como podemos colocar em prática o ministério de misericórdia? Timothy Keller aponta alguns aspectos nessa primeira etapa e diz o seguinte: fertilizar o solo. A verdadeira chave para o ministério de misericórdia são voluntários leigos. Quando um grupo de cristãos aprende a ministrar para uma necessidade em particular e quando se dispõe a investir o tempo e o coração de forma significativa no ministério, temos aí todos os recursos necessários. O ministério se resume, o ministério se torna mais eficaz quando brota da vida de pessoas que anseiam ministrar uma necessidade pessoal, como diz Keller. Pessoas que entenderam a importância de estender misericórdia, de serem generosos porque entenderam e experimentaram a misericórdia de Deus. Fertilizar o solo tem muito a ver com aquilo que eu falei lá no início. Quando você entende que o Evangelho te alcançou, que o Evangelho te encontrou, que o amor de Deus, somente a graça de Deus, poderia transformar a sua vida. Então você começa a olhar para a sociedade, a olhar para as pessoas à sua volta e ter o desejo de fazer alguma coisa. O desejo de, eu preciso fazer algo. Isso é fertilizar o solo. Quando você sente uma dor de algo, fala: eu preciso levar o Evangelho. Como eu faço isso? Você precisa estender misericórdia. O que é estender misericórdia? É estender o perdão que te encontrou.
Porque Jesus nos amou, Romanos capítulo 5 vai dizer que Jesus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Segundo ponto que Keller traz: identificar os amigos de misericórdia, encontrar pessoas que estejam com a mesma intenção, desejos em estender misericórdia. Unam as forças, alinhem os pensamentos, se alinhem com a liderança da igreja e descubram juntos meios de como colocar em prática a compaixão ao próximo. Essa parte está ligada também em fazer algo dentro das quatro paredes da igreja ou fora dela para atingir a comunidade. Lembre-se de estar alinhado à liderança da igreja ao criar um projeto para que esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Então, identificar os amigos de misericórdia, identificar quem vai estar junto com você naquela empreitada que Deus está te chamando. Para o chamado que Deus tem para você naquele momento, para botar em prática, para botar em alinhamento na terra aquilo que você tem vivido no tempo secreto. A dor que você tem visto no seu tempo com Deus. Aquilo que você realmente tem olhado e falado: Deus, isso aqui está me doendo. Eu olhar para essa sociedade, eu olhar para os adolescentes, eu vou dar um exemplo, como sou de adolescente com minha esposa, olhar para os adolescentes e vê-los sofrendo. Então, tem que fazer alguma coisa. Olhar para a minha juventude e vê-los indo para o inferno. Vê-los amando o mundo, amando balada. Eu tenho que ir na porta de boate, então eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer missões. Eu tenho que me doar e doar meu carnaval e ir lá e pregar nos bloquinhos. Juntar a galera, falar: galera, vamos pro bloco e vamos pregar. Vamos para porta de uma boate, vamos pregar na porta de um prostíbulo, vamos fazer alguma coisa. É você identificar os amigos de misericórdia, quem vai estar junto com você nessa empreitada, e se submeter à liderança. É o terceiro ponto que ele fala, até a parte que eu coloco aí, está alinhada à liderança da igreja. Não façam coisas por si só. Se alinhem com a igreja. Se alinhem com a missão que a igreja está vivendo, com aquilo que a igreja está fazendo. Mas é por isso que o PPS, a gente está vivendo um tempo de amadurecimento, um tempo de discipulado, um tempo de crescimento, onde pessoas têm sido levadas à salvação no culto de domingo. Então, poxa, como que eu vou? Eu sou um pastor, o que eu vou fazer para colocar um pastor em dia? Domingo a domingo. Tem pessoas sendo salvas. Vai lá atrás e fala: poxa, eu quero pegar seu número. Vem cá, eu vou te dar um pulo no GPS. Eu vou te convidar toda quarta-feira para o GPS que eu vou, ou então eu sou líder de um GPS, vou te chamar para o GPS. Eu quero caminhar com você. Você entregou sua vida para Jesus hoje. Isso é uma das maiores dificuldades que a igreja tem. Não a igreja como local sete, mas a igreja, muitas vezes, de modo geral, é ser porta de entrada e não fechar a porta de saída. A pessoa vem, entrega a vida para Jesus e caminha sozinho. Então, daqui a 2, 3 cultos, ela não volta. Porque a palavra entrou, mas ela não frutificou. Até mesmo porque não tinha alguém ali para pastorear, para dar ajuda. Então, se você se vê como pastor, chega no final do culto e fala: manda mensagem para a Júlia de hoje, e quem entregou a vida para Jesus hoje, nesse domingo, eu quero mandar mensagem. E submissão à liderança. Não necessariamente o ministério de misericórdia necessita que os pastores ou líderes da igreja precisam fazer parte ou se envolverem de maneira direta do grupo, mas precisam estar de acordo e a par de todas as coisas, para que estejam unidos na mesma visão, você esteja debaixo de uma autoridade e supervisão. Então, isso é fundamental. A segunda etapa muito importante que ele aborda consiste em alguns pontos mais práticos, como organizar a liderança do ministério, escolher um responsável no comitê. Às vezes você tem um sonho, sei lá, de colocar a cidade para correr, fazer uma corrida evangelística. Então, você vai organizar a liderança do ministério, você vai, obviamente, escolher pessoas, seus amigos de misericórdia, que correm, que gostam de corrida, que gostam de atividade física, e vai movimentar a cidade, vai atrás de pessoas, vai escolher um responsável, um comitê responsável, são essas pessoas aqui. Então, você vai estabelecer isso. Desenvolver estruturas básicas para entender as necessidades,
Para que a igreja assuma esse compromisso, é preciso apresentar resultados. Isso começa atendendo poucas necessidades diaconais dentro da igreja. Então você começa, sei lá, a criar um grupo de corrida. Então a gente vai correr aqui toda terça-feira à noite. Você vai juntar um grupo lá, vai botar a pessoa para movimentar, vai chamar um professor de educação física que vai estar junto e vai movimentar a igreja, vai servir a igreja com isso daí. Como, mas por que? Deu um exemplo aqui da corrida, de atividade física. Mas é importante cuidar do corpo, cuidar da saúde. A Bíblia vai falar que cuida do espírito, alma e corpo. A gente precisa cuidar do corpo. Então isso é fundamental. Fundo de misericórdia, criar fundos beneficentes sem afetar os recursos existentes da igreja. Vamos fazer lavagem de carro para ter premiação, movimentar a cidade aqui, então ter premiação, a gente vai procurar patrocinadores. Um banco de serviços, o objetivo é identificar e utilizar de habilidades e dos dons dos membros da igreja, tais como transporte, cuidado de crianças, hospedagem, jardinagem, eletricista, etc. Então, eu já vi muitas igrejas que fazem melhorias na casa de pessoas. Às vezes uma pessoa sofreu um acidente e a casa precisa ser modificada. Ela tinha escada e ela não anda mais, então precisa de uma rampa. A igreja vai lá, se prontifica, ajuda aquela pessoa lá e constrói uma rampa na casa da pessoa, mesmo uma escada, para poder descer com escada, com cadeira de rodas, um exemplo. Então isso é servir a sociedade. Lembra que eu falei que o bom samaritano serviu com seus dons, com seus recursos financeiros? Jesus serviu da área espiritual, ele curou, ele pregou para as pessoas. Então a gente precisa entender como eu posso ministrar as pessoas do âmbito espiritual, como que eu posso usar os meus dons naturais, no meu trabalho, com aquilo que eu faço, com os meus recursos, para realmente levar o evangelho a toda criatura. Desenvolver uma rede de referências só faz sentido arrecadar dinheiro e bens materiais quando conseguimos descobrir quais necessidades há em nossa igreja. Pesquisar a comunidade à nossa volta. A maneira mais eficiente de preparar a igreja é pesquisar as necessidades do bairro e cidade. E o último ponto prático que ele coloca aqui é haja, não reaja. Isso consiste em, primeiro, estabelecer alvos. Segundo, estabelecer um procedimento. Terceiro, visitar instituições de assistência social. Quarto, visitar os prestadores de serviços locais. Quinto, visitar os empresários da cidade. Sexto, falar com os próprios necessitados. Sétimo, fazer um resumo de tudo que foi descoberto. Oitavo, analisar as informações que foram levantadas. Nono, traçar um perfil espiritual das pessoas dos grupos escolhidos. E décimo, falar de suas descobertas. Eu falei com o pessoal do Local Kids há 2 semanas para trás, da gente fazer, vou dar um exemplo aqui, tá? Da gente fazer algo lá no meu serviço, um dos meus trabalhos, que eu trabalho numa casa de acolhimento. Então, para eles levarem lá no Local Kids, levarem atividades dinâmicas e com isso o evangelho ser pregado. Então, é uma dor de uma necessidade que eu vejo no meu trabalho, com as pessoas ali, e como que a igreja vai atingir esse lugar. Entende? Isso é você ver a necessidade da sua sociedade, do seu mundo, salvar o mundo, cara. Não é salvar o mundo inteiro, não é rodar. Às vezes Deus vai te chamar, vai te levantar para você pregar em todas as nações. Mas às vezes Deus está falando para você mudar o seu mundo começa no seu vizinho, começa na sua família. E queria te indicar também uma pregação sobre a importância da diaconia. É uma pregação do ano passado, que ela é muito forte, muito marcante para mim, do pastor, falando sobre o papel de Felipe e de Estevão, do pastor André Rito Gonçalves, no Dunamis Greenhouse. O início da pregação começa em 1 hora e 1 minuto. 1 hora e 1 minuto. 1 minuto na hora 1, minuto 1. Tá o link aí, a gente vai te mandar. E outro ponto que eu acho fundamental é mobilizando a igreja, que ele vai trazer aí a respeito desse livro.
mobilizando a igreja. A gente falou primeiro a respeito de preparando a igreja, como levar a grande compaixão, como compartilhar a grande compaixão. A gente preparou a igreja com esses pontos, como se tornar de verdade um diácono, como se tornar um servo, tá? Agora é mobilizando a igreja, mobilizando a igreja. E a palavra-chave aí é fugir do hype, beleza? Mobilizando a igreja. Depois de despertar a visão da igreja e de vermos alguns aspectos fundamentais para estruturar um ministério de misericórdia, é necessário agora envolver a igreja toda para o ministério. Os projetos devem conter, primeiro, concentrar-se em uma necessidade bem específica, em torno da qual todos se unam. Segundo, ser de curto prazo ou ter um prazo estabelecido para terminar. Terceiro, isso é a respeito de um projeto, a respeito de um ministério. Um exemplo que a gente faz todo ano no Dia das Crianças. É uma mobilização para aquele tempo. A gente mobiliza a igreja para aquela temporada. O Serve Day, né? Quando a gente mobiliza a igreja para tirar uma semana aí de janeiro para a gente poder ir em hospitais, em casas, nas feiras públicas, e nos comércios, e no submorro, subir favela, no tráfico, nas vielas, para poder pregar o evangelho. Isso é um método, isso é uma forma como a gente encontrou de se movimentar, mas isso não para por aí. Você pode pensar também coisas, como que eu posso atingir a minha sociedade? Então, se de curto prazo ou ter um prazo estabelecido para terminar. Terceiro, envolver o maior número possível de pessoas. Ser algo, quarto, ser algo que os leigos possam conduzir sem sobrecarregar a equipe pastoral administrativa. Isso é fundamental, porque os pastores, a liderança, já tem as aulas, o culto mesmo, os GPS, então já tem toda uma atividade. E às vezes o membro da igreja se sente apenas um mero membro da igreja, que não é verdade. Deus chamou a todos para pregar o evangelho. Então o poder do evangelho, de novo pegando o gancho na conferência no final de semana, o poder do evangelho nos encontrou. E o que eu vou fazer com isso? Eu preciso levar esse poder do evangelho para alguém, eu preciso pregar isso para alguém, eu preciso ir além do meu banco, da minha cadeira. Eu preciso fazer algo. Então, quinto, assegurar-se e criar garantias relativas de resultado visível. O projeto tem de ser baseado em necessidades reais. A pesquisa sobre a carência da comunidade pode oferecer algumas ideias. Então, lembra que eu falei lá no primeiro ponto, no Preparando a Igreja, que você precisa fazer uma pesquisa de campo, pesquisar a carência da sua comunidade, a dor da sua comunidade. Então, no ponto prático aqui de mobilizar a igreja, esse ponto é fundamental. Evitar começar com projetos a longo prazo e de crescimento lento é fundamental para o engajamento da igreja. Eu lembro de um projeto que eu comecei na minha adolescência. Eu lembro que era o Wake Movement, uma outra igreja que eu era, e como que eu engajei as pessoas. Eu lembro que eu estava de férias, tinha acabado de me converter, meus 14 anos, então teve as férias de final de ano ali, e eu vi uma festa acontecendo dentro da minha escola. E aquilo começou a me doer, eu falei, não, isso não pode. Eu ir nos intervalos da escola, naquele ano letivo, o pessoal levava bebida, escondia, jogava tiro para fora, usava o copo para jogar cerveja, para jogar uísque, um monte de outras coisas. Fumava, menino ficava com um monte de menino ficava com menina com menina, era uma loucura. Tinha rádio na escola, então tocava até proibidão lá no intervalo. Eu falei, meu Deus, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar a diferença, eu preciso mostrar o poder que o Evangelho tem, que me transformou, que mudou minha vida, tem que fazer algo. Então começou um projeto que eu fui um dos cabeças na época, com meus 15 anos, de pregar nas escolas.
de começar como se fosse um GPS, uma célula, mas algo mais dinâmico. E eu comecei a chamar as pessoas, eu comecei a identificar quem são os crentes aqui da escola. Na época, a gente falava quem são os crentes 007? Aqueles adolescentes que realmente que são crentes, eu sei que vão para a igreja, mas não estão fazendo nada. Então, eu vou chamar essa galera. Vou identificar os dons deles. Então, eu vi que um pregava. Eu vi que o outro era bom em se comunicar, em chamar as pessoas, em atrair pessoas. Então, eu falei, olha, você vai ser o responsável por chamar a galera. Olha, você toca violão, então você vai tocar violão. Você vai trazer o violão toda terça-feira. Igual você toca teclado, beleza, você vai trazer o teclado. Você canta, então tá bom, a gente tem aqui nosso grupo de louvor. Eu formei um grupo de louvor, tinha 2 pessoas que tocavam violão, uma que tocava teclado, uns 2 ou 3 que cantavam, uns que me ajudavam, eu tinha um discípulo comigo também, eu falei, agora você vai ir pela escola pregando durante a semana, segunda-feira, terça era o dia do Wake, quarta-feira, quinta, sexta, a gente ia cada hora ia numa pilastra, cada hora ia numa pessoa e pregava para as pessoas. Tinha liberdade de sair mais cedo da sala de aula antes do intervalo para poder passar de sala em sala chamando as pessoas. Então, mobilize as pessoas, encontre quem são seus amigos de misericórdia, o que você pode fazer para a sua sociedade, como você pode mobilizar, até mesmo o seu GPS, como eu vou pregar o evangelho, como é que eu vou levar isso, como é que eu vou engajar as pessoas a realmente a viverem o sobrenatural, a levarem a transformação que te encontrou, a levar a transformação que Deus fez na sua vida. Isso prova que se realmente Deus fez uma transformação na sua vida. A gente canta tanto, cara, a respeito de Deus, eu quero te amar mais. A gente levanta a mão, fala, Deus, me ensina a te amar. Deus, eu quero me apaixonar por você. Sabe como faz isso? Sabe como prova o seu amor por Jesus? Amando pessoas, amando vidas. É amar pessoas, é amar vidas que prova se você ama a Deus ou não. E algo muito importante para o desenvolvimento do Ministério de Misericórdia que Tim Keller aborda é que devemos desenvolver o ministério por meio dos dons espirituais, compreendendo que o ministério é de todos os membros. E ele vai dizer o seguinte, ó, é preciso comunicar no púlpito, nos grupos de estudo, de boca em boca, que cada cristão é um ministro e que ministrar é descobrir e suprir necessidades com o objetivo de proclamar o reino de Cristo. Olha só, quais são os seus dons? Para o que Deus tem te chamado? Eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção de que eu sou um pastor, eu tenho convicção daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho convicção que nessa temporada eu tenho oportunidade de jovens e adolescentes. Mas aí eu preciso fazer alguma coisa, viu? Não só dentro das 4 paredes da igreja, mas o meu trabalho. Eu preciso mostrar a diferença de alguma forma. Eu preciso levar, eu preciso mobilizar a igreja, mobilizar as pessoas a fazer diferença, a pregar o Evangelho de Cristo. Por isso, vemos nos avisos dos cultos a convocação para a viagem missionária, por exemplo, para a nossa ação social, porque se comprometer com o reino é saciar as necessidades que foram visualizadas de antemão à nossa volta. Olha só, isso é fundamental, cara. Eu vejo todo final de semana o pastor mobilizando a igreja a convidar uma pessoa. A gente está agora em 21 dias de jejum, a começar o jejum para pregar, para realmente sermos tocados por Deus, mas também para chamar outras pessoas, para estar mais sensível à voz de Deus, para poder pregar do Evangelho de Cristo. Um ponto. Compreender os dons espirituais é fundamental para saber a sua atuação. Em 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6, nós vemos: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Keller nos indaga com 3 questionamentos nessa passagem. Primeiro, o que é um dom espiritual? Você sabe o que é dom espiritual?
Você sabe quais são os seus dons espirituais? Dom espiritual é uma habilidade que o Espírito Santo concede para suprir necessidades humanas. O verso 7 diz assim: embora o fruto do Espírito seja o que você é, ele vai, Timothy Keller vai trazer uma compreensão, né, do verso 7. Embora o fruto do Espírito seja o que você é, os dons do Espírito são o que você faz. Cada um dos dons é uma aptidão para edificar pessoas. Isso aqui é fundamental. Essa frase, ela é sensacional. Embora o fruto do Espírito seja o que você é, isso ele está falando de Gálatas capítulo 5, vai falar do fruto do Espírito. Os dons do Espírito são o que você faz, são os seus atos, as suas ações, como você ministra nas pessoas, como você transforma a sociedade, são as suas ações, as ações do Espírito através da sua vida. Cada um dos dons é uma aptidão para edificar pessoas. Uau. E ao edificar pessoas no corpo de Cristo, estamos edificando a nós mesmos. Nós não somos membros separados do corpo. Segunda coisa que o Keller fala, o que é um ministério? Os dons espirituais se expressam por meio de ministérios, que são canais específicos de serviço concentrados em necessidades humanas específicas. Um exemplo, eu sou comissionado por Deus a cuidar de adolescentes, como estou falando aqui, né? Então, na igreja, no meu trabalho, eu desenvolvo projetos voltados a esse público para discipulá-los e levar o caráter de Cristo até essas pessoas. Até o ambiente, até meu chefe, até os chefes que eu tenho, eles compreendem que eu tenho uma boa desenvoltura. Eu tenho sido levado a lugares, igual vai ter uma viagem no meu trabalho, alguns adolescentes vão ser levados, alguns adolescentes selecionados vão ser levados para o carrinho para uma viagem. Quem foi a pessoa que eles pensaram? Em mim. Porque eu tenho uma boa desenvoltura, na visão deles eu tenho uma boa desenvoltura com os adolescentes, eu tenho uma boa fala, uma boa dinâmica com eles, eu desenvolvo projetos com eles. Mas isso é visto porque eu tenho me posicionado para sanar as feridas, para me posicionar para poder pregar o Evangelho, de forma que o meu trabalho atinja a vida deles e traga transformação. E com isso eu possa levar a mensagem do reino de Deus. Terceira coisa, terceiro ponto, o que o versículo 6 quer dizer com realizações? Provavelmente se trata de uma referência aos diferentes níveis de poder e eficácia concedidos soberanamente por Deus. O reconhecimento de seus dons auxilia na descoberta do seu chamado em Deus e como utilizá-los de forma mais eficazmente no suporte das necessidades de sua igreja local e comunidade à sua volta. Um grande exemplo é o Dia das Crianças que atuamos, como eu disse, né, o serve dele. Somos levados a servir com dons naturais e com os dons espirituais. Pessoas, temos psicólogos, dentistas, barbeiros, então temos diversas profissões para sanar necessidades da comunidade, para sanar necessidades da sociedade, mas ao mesmo tempo levando o Evangelho da cruz, levando o Evangelho de Cristo, levando a mensagem de que, olha, eu não estou aqui só dentro das quatro paredes da igreja, nós não estamos aqui apenas para jogar palavras ao vento, mas estamos aqui para servi-los e para falar que Jesus é a salvação, que Jesus é a luz do mundo. E nós fazemos isso também com os nossos dons espirituais e naturais. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Um dia você vai ser cobrado por isso. Um dia você vai ser cobrado por como você cuidou do seu filho. Um dia você vai ser cobrado com a educação que você deu para ele. Um dia você vai ser cobrado como você desenvolveu o seu serviço. Um dia você vai ser cobrado como que você pegou toda a sua vida ordinária e fez dela uma expressão de glória para Cristo. Então, é nisso que a gente precisa atentar. Mas talvez você se pergunte,
Como descobrir os meus dons, chamado e qual ministério servir? Tim Keller, ele auxilia com 5 perguntas de sondagem. Grave isso. 5 perguntas de sondagem. Primeiro, existe alguma necessidade humana em particular que faça você vibrar? O que faz o seu coração bater mais forte? O que faz o seu coração palpitar de verdade? O que você olha para a sociedade à sua volta, Deus nos chama a partir de uma dor. Qual foi a vez que você perguntou para Deus, Deus, o que dói no seu coração? Quando você olha para a humanidade, o que te dói? O que te fere? Então, o que faz o seu coração vibrar? Segundo, quais recursos pessoais, emocionais e espirituais você tem para suprir essas necessidades? Quais recursos pessoais, emocionais e espirituais você tem para suprir essas necessidades? Estou dando exemplo para você, eu uso da psicologia e eu lembro muito nitidamente do Senhor falar comigo que a psicologia, para mim, ela é um passaporte. Obrigado, é um passaporte para que eu possa acessar lugares e com isso levar a mensagem. Você já pensou no seu trabalho como apenas um crachá de liberação para você acessar lugares que o pastor nunca vai acessar? Que um evangelista nunca vai acessar? Que um missionário nunca vai acessar? Que você, dentro das 4 paredes da igreja, nunca iria acessar? Então, eu entendi o seu dom dessa forma. Um acesso para que Deus possa entrar em lugares que, se dependesse somente da igreja, aquelas pessoas nunca teriam um encontro com Jesus. Terceira coisa, terceira sondagem, terceira pergunta de sondagem. Existem na igreja 2 ou 3 pessoas que compartilhem do mesmo sentimento que você ou com quem possa conversar sobre sua visão? Quarto, existe mesmo uma oportunidade para esse ministério que você deseja seguir? Da continuidade? E quinta pergunta de sondagem. Finalmente, antes de começar, você de fato calculou o preço desse ministério? Eu descobri os meus dons através de uma dor que eu senti no ensino médio, quando eu não sabia quem eu era. Eu estava lá no 2º, 3º ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer, qual faculdade eu ia seguir, o que Deus tinha para mim. E eu via muita gente na minha sala de aula sabendo, você é policial, você é advogado, você é isso, você é aquilo. E eu nem grande assim, porque eu tenho 1,75. Então, eu comecei a questionar Deus, o que o Senhor tem para mim? Aí eu comecei a olhar para as pessoas, eu comecei a olhar para dentro de mim e eu ver essa dor. Eu falei, cara, quantas pessoas na minha idade, quantas pessoas não sofrem com isso? Com crise existencial, com dor de não saber quem é ela no mundo. Aí quando Deus falou comigo que era psicologia, eu já sabia que eu ia seguir uma rota de uma orientação vocacional, que eu ia seguir um lugar de dar palestras, não só motivacionais mesmo, palestras que vão trazer identidade. Eu tenho um projeto nas escolas para isso. Então eu uso do meu trabalho, dos meus dons naturais, para pregar o evangelho. Eu tenho uma dor desde a minha infância, que é lidar com luto, com perdas. Perdi minha avó com 8 anos, meu pai com 14, outros tios ao longo da vida. Eu falei, cara, eu preciso me especializar em área que trabalha isso com as pessoas. Aí eu conheci a tanatologia, a psicoterapia do luto. Então, me especializei nessa área. E hoje eu cuido no consultório de pessoas que não sabem lidar com a morte,
que não sabem lidar, estão passando por um processo de luto. Então, olha só, você se entender também nesse caminhada, entender a sua dor, entender o que te dói. Então, como pegar uma dor de Deus pela sociedade à nossa volta e encontrar uma solução dentro de nossa realidade atual? Se você vê Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés, através da sarça ardente, através de uma dor. A Bíblia fala que Deus ele ouve o clamor do seu povo, Deus está vendo a ferida do seu povo, Deus está vendo a dor do seu povo. Então ele chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel, através de uma dor, através de uma ferida. E as 5 sondagens podem te ajudar a descobrir isso, viu? E para concluir, e para a nossa discussão, plantar ministérios de misericórdia requer uma combinação das abordagens de cima para baixo e de baixo para cima. O que é isso? Inicialmente, a liderança pode fomentar obras de misericórdia por meio de projetos específicos de curto prazo que envolvam a igreja. No entanto, a melhor maneira de desenvolver uma igreja misericordiosa é incluir nela a mentalidade de que cada membro é um ministro. Os líderes devem incentivar os membros da igreja a propor e iniciar ministérios e a usar seus dons. Também precisam ajudar os interessados a formar grupos de missão que implementem ministérios aos necessitados. Posteriormente, devem pensar em misericórdia em larga escala, planejando e desenvolvendo cuidadosamente um ministério significativo de misericórdia voltada para um grupo de necessidade da igreja e ou da comunidade. O ministério de misericórdia pode ser voltado para a igreja, um ministério dentro das 4 paredes, ou algo que vai atingir toda a sociedade, toda a comunidade. Amém? E para você refletir e se questionar aí na sua casa, eu trouxe alguns pontos para dentro do arquivo que vocês vão receber. Mas eu quero que você medite e pense nisso. O que pode ser feito para incentivar a misericórdia em sua vida e na sua igreja? Como que você pode atingir, como você pode olhar como o bom samaritano que tinha uma guerra, um conflito, que era inimigo do judeu. O judeu tinha ele como inimigo. Mas ele foi o único que decidiu, de fato, ajudar o seu próximo. Então, segundo, quais seriam os seus alvos para uma pesquisa? Terceiro, estes capítulos foram bastante práticos. Você conhece alguém que possa iniciar as tarefas a seguir? Formar um comitê de misericórdia, desenvolver uma pesquisa de necessidades, distribuir a referida pesquisa, visitar órgãos de assistência social do município, do governo, visitar organizações não governamentais, resumir, avaliar o que foi descoberto. Quarto, com base em nossa aula, como descobrir os nossos dons e chamado, como hoje essa descoberta pode impactar a sua vida, igreja e comunidade. E quinto e última pergunta, questionamento que eu quero que você reflita, qual o impacto de servirmos com nossos dons nos ministérios de misericórdia? Então, que essa aula possa ter botado mais no seu coração o desejo de compaixão, de se compadecer pelo seu próximo, de amar o seu irmão, de amar o seu inimigo, de amar os perdidos. A gente precisa voltar a esse amor. A gente precisa voltar a ir para as ruas, a pregar o evangelho de fato. Não perca esse tempo. Seja participante. É um privilégio saber que Deus conta comigo e com você para pregar o evangelho. Amém? E eu quero orar com você. Eu quero de verdade que você saia dessa aula incendiado, sabendo que Deus ele tem um propósito para você, sabendo que Deus ele tem um chamado para você, e você precisa descobrir. Feche seus olhos aí. Espírito Santo, eu oro, Deus, para o meu irmão que
está assistindo essa aula, se ele ainda não sabe qual é o chamado dele, revela hoje, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, durante essa aula, que o coração dele possa queimar, sabendo qual é o chamado da existência dele. Coloca nele o desejo de preparar a igreja, de mobilizar a igreja para realmente pregar o evangelho na sociedade, para transformar a sociedade à sua volta. Que a íntima compaixão, que a grande compaixão possa atingir o coração dele. Que assim como o Senhor nos chamou, nos amou, nos resgatou do império das trevas, usando pessoas, nós também sejamos usados para levar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Deus te abençoe. Viu? E não se esqueça, a chave para essa aula aqui é fugir do hype. Fuja de querer fazer. Por que fugir do hype? Fuja de querer fazer as coisas para mostrar para as pessoas. Importa que ele cresça, eu diminua. Importa que o evangelho de Deus, importa que a vida de Deus possa crescer dentro de mim. E a gente possa levar o evangelho a 5, 10, 20 pessoas, 30 mil pessoas, quem sabe, em nome de Jesus. Mas começa pregando para uma pessoa, começa fomentando o ministério de misericórdia, começa pesquisando na sua sociedade o que te dói, começa orando, Deus, o que dói no seu coração. E eis-me aqui para fazer a tua vontade. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.